negocinho para pegar. As tecnologias da gente, a gente passa apertado, né? Deixa eu mudar aqui. Tá dando erro aqui para entrar. Peraí. Não quer entrar aqui. Tem que esperar. Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe. Depois eu tento aqui. Não quer entrar o aparelhinho. Que Jesus possa nos abençoar. Nós escolhemos o tema, o paralítico de Cafarnaum. Ele está no capítulo 2 do Evangelho de Marcos. E esse tema, na verdade, assim, quando os ensinos de Jesus, eles são divididos em duas partes, esses ensinos que Jesus nos deixou. As parábolas, que são histórias que Jesus contou, são ensinamentos que ele, de uma forma alegórica, de uma forma, assim, própria para o aprendizado daquele povo, nós mesmos, né? Mas, numa época, em outra época, ele contava as parábolas, que são histórias, todas com fundo moral, para trazer para aquele povo, para nós, né, para a humanidade, ensinamentos profundos da sua lei. E as passagens. As passagens, na verdade, são acontecimentos, né, da vida de Jesus. Então, quando a gente fala uma passagem, foram momentos que Jesus viveu, foram momentos que ele passou com seus discípulos nos vários locais. Então, é de dois tipos, né? As parábolas, que são histórias. Até quando a gente viaja, nós fomos lá numa viagem, eles contam, eles fazem, na parábola do samaritano, eles falam, foi aqui que Jesus, que o ladrão foi... É tudo invenção para turista. Por quê? Foi aqui que os ladrões atacaram e Jesus, então, conta a parábola do samaritano. Não. Foi uma história, a parábola do samaritano, que Jesus contou. Lógico, o lugar existe, né? A estrada que vai de Jerusalém para Jericó, tem até uma descida, tudo existe. Só que eles fizeram, lá na Turquia, em Éfeso, em Éfeso, eles construíram a casa que Maria viveu no final dos tempos, que ela foi viver com João, em Éfeso, né? Na época da morte. Tem a casinha lá, não é nada. Eles fizeram para os turistas, gente. Porque, inclusive, lá teve vários terremotos. Na época de Jesus, Éfeso era na beira do mar. Hoje ela está a 7 quilômetros do mar. Então, na verdade, eles fazem essas coisas para os turistas, né? Os lugares mudam, a própria geografia da Terra muda, né? Com as mudanças climáticas, etc. Mas apesar disso, a casinha que eles fizeram tem uma vibração maravilhosa, porque construir, aqui é o lugar, a casa não era mesmo, né? Aqui é o lugar que era a casa de Maria, mãe de Jesus, quando ela desencarnou em Éfeso. E é uma vibração muito grande. Eles construíram, a gente entra, tem a imagem dela lá, e tem as velas, né? As pessoas podem pôr velas, fazer pedido, entra por uma porta e sai pela outra, bem pequenininha. Mas é uma vibração muito, por quê? A fé das pessoas buscando aquele lugar se ligam a Maria, né? Lembram dela como a mãe de Jesus, então a gente tem que entender essas diferenças. Histórias são as parábolas, e a passagem foram acontecimentos da vida de Jesus.
Eu vou tentar entrar novamente, gente, aqui. Vamos ver se eu consigo. Se eu não conseguir, vai na memória. Eu estudei, né? Vamos ver. Vamos ver. Ok. Está falando senha incorreta. Vamos ver agora. Ele está dando uma senha incorreta aqui para eu falar melhor, viu, gente? Por isso. Marquei essa senha aqui. Só um minutinho, viu, gente? Peço desculpas. Estou esquecendo o número. Por isso. Ai, graças a Deus, entrou. Vai ficar melhor a palestra, né, gente? Porque... Bom, então, a passagem do paralítico de Cafarnaum é uma história que está assim no texto bíblico. Alguns dias, Jesus entrou em Cafarnaum e soube que estava em casa. Porque Pedro morava, era na casa de Pedro. A cidade de Cafarnaum, ela é à beira do lago de Genezaré, ou Mar da Galileia, que é tudo a mesma coisa, ou Lago de Genezaré, Mar da Galileia, ou Mar de Tiberíades. É tudo o mesmo nome, mas é o mesmo lugar. Então, Jesus vai sempre em seus trabalhos, ele ficava na casa de Pedro. Então, a narrativa está dizendo que ele estava em Cafarnaum e em casa. Aí, como todo mundo procurava Jesus, logo ajuntaram-se tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam. Esse é o texto do Evangelho. E anunciava-lhes a palavra. Jesus ensinava, ficou tanta gente na casa que uns ficaram de fora, uns na janela, uns nas portas, né? E aí vieram ter com ele conduzindo um paralítico, trazido por 4 pessoas. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde Jesus estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. Por quê? E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns escribas, né, aqueles doutores da lei, que começaram a argumentar, dizendo: quem é este que é capaz de perdoar os pecados? Não seria somente Deus? E Jesus, conhecendo em seu espírito que eles argumentavam entre si, lhes disse: por que argumentais essas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda? A ti digo, e voltou para o paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para a sua casa. E ele, o paralítico, levantou do leito, na presença de todos, e todos ficaram admirados e glorificaram, e diziam assim: nunca tal vimos, quer dizer, nunca vimos uma coisa dessa. Então, gente, vamos firmar aqui no nosso pensamento. Como esse paralítico, ele foi trazido por 4 pessoas, lógico, né? Porque ele não andava, na sua maca, para ele poder se comunicar com Jesus. As pessoas, a casa de Pedro era à beira do lago e na encosta de uma montanha. Então, daí o entendimento de que eles foram para o telhado. Porque como que eles iam levar uma pessoa paralítica, mas o modelo das casas, porque logo depois do lago, da praia, tem montanhas. E muitas casas eram construídas no pé da montanha. Então, o telhado encostava na terra, né? Era bem próximo. Então, eles foram para a parte superior e conseguiram entrar no telhado da casa. Abriram, né, o telhado e desceram o paralítico aos pés de Jesus. Então, o que a gente pode tirar desse ensinamento, né? Quando a gente vê essa passagem, nós temos que lembrar, primeiro, Jesus falou assim:
levanta-te e pega a tua maca e anda e vai para a tua casa. Então, gente, esse ensinamento, ele é muito profundo. Essa passagem simboliza o encontro da pessoa com Jesus e serve para todos nós. Quando nós procuramos Jesus, nós encontramos obstáculos. Quais obstáculos esse paralítico encontrou? A multidão. Ele não conseguia. A multidão que fechava a porta. Mas ele venceu a multidão. E o que é essa multidão, esses obstáculos para a nossa vida? São os obstáculos interiores e os obstáculos exteriores. Os interiores são o egoísmo, que ainda carregamos, o orgulho, as nossas inferioridades. Essa é, metaforicamente, essa multidão que nos impede de chegar até Jesus. Então, o paralítico encontrou obstáculos. E nós, quando vamos buscar Jesus, nós encontramos obstáculos. Obstáculos nossos, de inferioridade, como eu disse, de ainda imperfeições. Mas nós temos também os obstáculos externos. Ali era a multidão, mas os obstáculos para nós são os obstáculos dos interesses que buscamos do meio, então os externos, né? Família, que às vezes não nos compreende, as situações da vida financeira, as ocupações, os prazeres da vida. Muitas vezes nós não buscamos Jesus porque ficamos muito interessados em outras coisas materiais. Então, isso representa aquela multidão que impede da gente chegar em Jesus, ali na lição, né? Mas ele queria ser curado. O paralítico estava disposto. Então ele buscou a ajuda de amigos. Ele tinha 4 amigos. E os amigos, o que representa na nossa vida? Quando nós queremos mesmo encontrar Jesus na nossa vida, nós encontramos sempre o amparo espiritual, o amparo da oração, o amparo do trabalho que surge na nossa vida, o amparo de familiares que estarão, pessoas, amigos, pessoas queridas que nos apoiam. Então, esses amigos, né, representado aqui na parábola, pode representar isso para nós. Se nós quisermos mesmo chegar até Jesus, se nós quisermos seguir os seus ensinamentos, nós nunca estaremos sozinhos. Nós teremos os amigos espirituais e tudo isso que eu disse, né? Então, o homem achava-se interiormente atrofiado. Ele tinha paralisia, estava atrofiado. Quantas vezes nós estamos atrofiados na nossa concepção espiritual, nas coisas que precisamos buscar para a nossa realidade espiritual? Então, nós estamos paralíticos, nós estamos impedidos, nós estamos parados nas nossas inferioridades, vamos dizer. Muitas vezes no leito da acomodação. Não quer buscar um trabalho, não quer um esforço maior, não quer vencer uma dificuldade. Então, nós ficamos paralisados. O paralítico dessa história representa para nós essa situação. Quantas vezes nós somos paralíticos diante de Jesus? Não buscamos o aprendizado, não buscamos uma leitura, não buscamos uma casa espírita onde nós aprendemos, trocamos experiências e quantas coisas nós aprendemos no convívio aqui com os nossos irmãos, né? Então, é a criatura que ainda não quis despertar. Ela está paralisada na maca da acomodação, né? Buscando só seus próprios interesses. Ele está na maca da preguiça, da inércia. Não quer despertar para a realidade da vida maior. Então, quando nós procuramos Jesus, encontramos obstáculos, que é o que o paralítico fez. Ele subiu no telhado, foi levado com o auxílio dos amigos. E nós encontramos muitas vezes amigos que nos põem para cima,
não no telhado ali do entendimento, mas para cima das coisas materiais, além das coisas assim da matéria, das coisas fantasiosas, ilusórias da vida. Somos levados a um patamar para ver que dali nós poderemos chegar até Jesus. Então é o momento que a gente ouve uma palestra, a gente ouve um ensinamento e fala, gente, esse ensinamento foi para mim. Olha que oportunidade que eu estou tendo, né? Então, esses 4 da passagem é o auxílio espiritual, os obstáculos são as dificuldades nossas e do meio, né? Mas, quando nós pretendemos ir ao encontro do Cristo, todas as dificuldades surgem, mas nós enfrentamos. Essa é uma atitude necessária se nós quisermos estar em sintonia com Jesus, né? Então, essa multidão representa a multidão de erros do passado, que nós temos que aprimorar agora, através da nossa transformação. São as dificuldades, os comprometimentos que ainda estamos vinculados e que exigem de nós muito esforço, muita paciência, muitas vezes muita tolerância e muito perdão da nossa parte. Porque às vezes esses obstáculos estão dentro da nossa casa, com um filho, com um companheiro, com uma companheira, que traz para nós dificuldades que exigem de nós uma postura diante dessa realidade, né? E Jesus então fala assim: perdoados estão os seus pecados. Ora, será que ele resolveu toda a vida daquele paralítico? O perdão que Deus nos dá, e que Jesus cita ali, não derroga as suas leis. O perdão é a nova oportunidade de retomar o caminho, não olhar para trás mais. Não precisa olhar. Erramos, todos nós, né? Eu, você, nós todos, já erramos muito. Tanto que estamos aqui num planeta de expiações e provas. Mas isso não quer dizer que não poderemos retomar o caminho, transformar essa oportunidade numa ocasião que deve ser aproveitada por nós. Então, quando ele fala perdoados estão os seus pecados, ele estava dando uma nova oportunidade. Aquele paralítico não precisava mais olhar para trás, não precisava mais ficar preocupado, ele tinha sofrido todo aquele processo de reparação, né? Sendo paralítico. Ele estava tendo a oportunidade de andar, de pegar o seu leito e caminhar, ir para a sua casa. E quando Jesus diz, toma do teu leito, o que é esse leito? O leito eram as coisas que ele tinha, os seus conhecimentos, as suas experiências, aquilo que ele já tinha capacidade de enfrentar. E Deus é tão bom, como Jesus disse, ele não coloca fardos pesados em ombros fracos. Sempre o fardo que ele nos coloca, ou a dor, a cruz, como muita gente diz, né, que ele coloca nas nossas costas, é sempre com nós termos a capacidade de levar. E Deus é infinitamente misericordioso. Ele não coloca mais do que podemos suportar. Ele coloca até menos, né, gente? Porque ele sabe das nossas fraquezas. Muitas vezes nós cometemos erros gravíssimos e as situações surgem de uma forma branda, para a gente pagar a prestação, paga um pouco numa encarnação, depois em outra, porque senão nós caímos, falhamos, não damos conta, ainda somos muito pequenos. Então, esse toma o teu leito é a oportunidade de, com aquilo que nós temos, nós caminharmos. E Jesus falou, levanta, levanta. O que é levantar, gente? É despertar, é compreender os ensinos de Jesus, é olhar para cima, é levantar da inércia, é levantar da acomodação e buscar uma nova vida. E para isso, nós podemos usar do autoconhecimento. Nós vamos procurar nos conhecer, saber o que somos, o que já
já conquistamos, o que ainda temos a reparar, olhando para dentro de nós. Porque se nós formos sinceros, nós somos capazes muito bem de reconhecer o que nós precisamos ainda consertar, não é? Dentro de nós, em termos de sentimento. Nós ainda às vezes somos bravos demais, somos impacientes, somos intolerantes, e não precisa ninguém falar. Às vezes as pessoas falam, né, os familiares. Ai, você é isso, você é assim. Mas não precisa, quando a gente faz uma análise sincera, verdadeira, a gente é capaz de se enxergar sim. E aí estamos tendo a oportunidade de modificar. Ora, se eu sei como eu sou, se eu sei que Jesus me recomenda essa lição maravilhosa de amor, cabe a mim modificar, me esforçar. Bom, eu tornei a cair, mas eu não vou novamente. E anda, levanta e anda, segue para frente. Aí cai de novo, não tem importância. Deus vai nos dar quantas oportunidades forem necessárias para nós vencermos as nossas dificuldades. Mas temos que fazer a nossa parte, temos que querer, né? Então temos que trabalhar o nosso mundo íntimo, através desse autoconhecimento, buscando os conteúdos que são bons para nós e que nós não podemos mais ignorar. Porque as lições de Jesus todo dia a gente ouve, né? E elas todas estão resumidas numa frase: ame o teu próximo. Nós não podemos eliminar o próximo da nossa vida. Então, é fácil entender, é difícil praticar, mas aí é que exige o nosso esforço, né? É trabalhar o meio em que vivemos, levando esse idealismo, essa força que já sabemos, porque já sabemos muitas coisas dos ensinos de Jesus, né? E a gente não ficar preso, eu não consigo, pessimismo, né? Não dou conta, não. Nós podemos, eu vou fraquejar, mas eu vou vencer. Eu vou superar, eu vou conseguir, né? Então, é essa multidão que bloqueava a porta, que às vezes nos bloqueia. Então, vamos vencer tudo isso, né? São estratégias que a criatura pode usar para abrir esse telhado, né? Como ele abriu para chegar a Jesus. Então, vamos abrir o telhado da nossa mente, buscar outros patamares de verdades que vão nos auxiliar a encontrar Jesus, né? Então, hoje nós sabemos que as religiões, as filosofias, né? Muitas vezes chamam as pessoas para a compreensão dessas verdades, mas nem sempre a gente encontra respostas, né? Por quê? Porque a gente, quando busca coisas assim que estão fora ainda do nosso entendimento, e sobretudo numa terra onde é uma terra de sofrimento, é uma terra ainda de muita expiação, muita prova para todos nós desanimamos. Então, nós temos que nos fortalecer, fortalecer em Jesus, né? Tem uma mensagem que fala assim, que o homem procurava Deus nas religiões, procurava Deus na filosofia, procurava nos amigos, no mundo, e não encontrava, né? E depois ele diz, quando eu encontrei o meu próximo e ajudei, eu despertei algo dentro de mim e descobri Deus dentro de mim. Então, tem até umas histórias aí que falam, né? Que Deus colocou o seu reino dentro de nós. Por quê? Nós teríamos que olhar para dentro de nós para encontrar esse Deus, né? E é isso, é essa busca. Então, essa história do paralítico, né? Recebendo o perdão como oportunidade, vencendo a multidão, despertando, levantando, é uma lição profunda para nós fazermos isso. E Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, na lição 118, ele diz assim, que muitas pessoas confessam que querem estar com Jesus, que querem estar sintonizados, que buscam Jesus, né? Mas que alegam obstáculos.
Ai, a família, minhas ocupações, meu tempo. Porém, aqueles que vencem esses impedimentos, né? Eles não vão deixar que essas inquietudes, que essas coisas da terra impeçam que ele vá. Então, ele vai vencer o horário, ele vai fazer do seu tempo melhor, ele vai buscar com força Jesus e ele vai encontrar o auxílio daqueles 4, simbolicamente, que carregaram o paralítico, ele vai encontrar na sua vida. Porque quando nós queremos, nós encontraremos Jesus no nosso caminhada. Esse Jesus que eu digo é os seus ensinos, as suas lições, os seus exemplos, né? Então, nós temos que dilatar esses recursos que já temos. Ele falou, pega o seu leito, o leito é representado o que ele tinha. Então, nós vamos pegar a nossa experiência, o que temos, e vamos fazer o melhor. Às vezes podemos fazer, vamos colocar água ali na casa espírita. É um trabalho simples, mas se fazemos com grande amor, essa água vai estar saturada de amor. Então, cada um vai dar o que pode, o que é capaz, e Deus vai reconhecer o esforço, a dedicação da pessoa para alcançar isso, né? E buscar sobre a fé viva esse caminho de chegar até Jesus. Então, nós não devemos, Emmanuel diz, não devemos perder a oportunidade, amparar-nos nos amigos espirituais, deixando-se resvalar por esse telhado, né? Nem for para vencer, quebrar o telhado das nossas dificuldades, tudo, para chegar perto de Jesus, para estar em contato com as suas lições e aproveitar esse ensejo que Deus nos oferece, né? Quando encontrarmos as grandes dificuldades de ordem material, nossa mesmo, né, interiores, lembremos que quando buscamos, o auxílio vem, faça a sua parte e o Pai te ajudará, né? E as forças serão renovadas. Nós vamos adquirir paz, bom ânimo. E, além disso, a doutrina espírita nos oferece inúmeros recursos. Vou só citar, por causa do horário, mas nós temos o recurso da oração. O maior recurso que a criatura humana possui para vencer as dificuldades, para estar em sintonia com Jesus. O otimismo, né? Pessoa que fica pessimista, eu não consigo, não vou poder, não vou dar conta. Não, otimismo, eu vou errar, mas eu vou vencer, eu vou conseguir. Então, otimismo, pensamentos positivos que fortalecem a nossa mente e o nosso corpo, né? A prática da caridade. Tudo o que fazemos para o nosso próximo é vibração positiva para a nossa alma. É a doação amorosa, é uma palavra, é uma visita, é um conselho, como aqui para o nosso amigo. Com certeza ele recebeu, o Paulo Cesário recebeu essas vibrações. Isso é caridade, gente, é pensar no próximo. E a fé, que é a confiança em Deus. E a certeza que tudo que Ele coloca no nosso caminho é benéfico a nós. Deus é misericordioso e jamais vai colocar no nosso caminho coisa para nós errarmos. Entendamos que até as dores, às vezes, surgem no nosso caminho que tem um propósito positivo para o nosso crescimento, para a nossa melhoria. E, com essa fé, termos, então, a resignação diante das dificuldades. A obediência é a resignação, é o consentimento da razão. E a resignação é o consentimento do coração. Entendendo que Deus é misericordioso e está nos dando uma oportunidade a cada dia para vencermos, para alcançarmos os patamares superiores da evolução. Que Jesus nos abençoe e estejamos em paz. Eu li uma frase que diz bem esse assunto aí. Dizia assim: aquele que procura ver Jesus corre o risco de não encontrá-lo. Aquele que se propõe a segui-lo sente sempre a sua presença.
Olha que lindo, né? Eu acho muito lindo. E é isso mesmo, isso mesmo. É segui-lo, né? Seguir mesmo, não só falar, né?